Em relação ao Corinthians, cara, primeiro para deixar bem claro que a informação trazida por você foi informação, mais uma vez, que furou o Brasil, cara. Em relação ao Yuri Alberto, a permanência dele, o contrato, que eu não sei se você tem uma informação diferente. Mas 5 anos. Exatamente, mas ainda não está assinado, mas é uma questão apenas de tempo. E o que me foi passado agora há pouco... É porque o Robert Renan tem que chegar lá para fazer os exames. Isso, e exatamente. o Duqueiroz Vai vai só em ano. julho. Isso. Aí os caras vêm pra cá, faz o exame, assina a parada. Perfeito, perfeito. Ó, são duas informações. A primeira, eu tentei conversar com uma pessoa próxima do Roberto, eu tô com o meu celular aberto aqui, o WhatsApp aberto, a pessoa visualizou a mensagem, não me respondeu ainda. Uma pessoa próxima ao jogador que me foi passado é que ele aceitou uma redução salarial muito grande, 30% de salário reduzido pro Yuri Alberto para ele poder ficar no Corinthians. E ele aceitou justamente pensando o que me foi passado. O Yuri Alberto, ele entende que a longo prazo ele vai ter a oportunidade de jogar uma próxima Copa do Mundo. Ele vai estar aí com 24 para 25 anos, ele tem 21 anos hoje, para 2026. Se ele continuar com o momento que ele terminou a temporada passada, é iminente, uma convocação iminente a presença na próxima Copa do Mundo, mas tem muita coisa para rolar até lá. Então, Yuri Alberto, informação trazida por você em primeira mão, fica no Corinthians, contrato de 5 temporadas que ainda não foi assinado, justamente por isso que você falou. O Robert Renan já tá na Europa, é uma questão de tempo para poder também fazer os exames médicos e assinar o contrato com o Zenit. E o Duqueiroz vai na metade da temporada, o Corinthians vai conseguir pelo menos usar esse jogador no primeiro semestre. E em relação ao Maicon, o Corinthians vai desembolsar aproximadamente 2,5 milhões de reais para um novo empréstimo do jogador. E aí são duas situações. A primeira, o Maicon conversou com os seus representantes, conversou com os dirigentes do Shakhtar Donetsk. E ele deixou bem claro, palavras do Maicon, que não gostaria de retornar ao futebol ucraniano. Por todas aquelas questões e porque o Maicon entende que o que ele fez no Corinthians na temporada passada, claro que ele teve uma lesão que o Foi tirou muito pouco. Foi muito pouco, exatamente. E ele Pela ficou... bola que ele joga é pouco. Ele não conseguiu ter uma sequência como titular, né, Netão? Ele se machucou naquele jogo da Libertadores e foi voltar a 60... Que o Thiago Maia do Flamengo não precisava ter quebrado o dedo dele. E tomou só amarelo, né? E só tomou amarelo, não precisava ter feito aquilo, não é não? Eu concordo contigo. E o que acontece? O Duqueiroz, o Maicon, ele conversou com os dirigentes do Shakhtar, ele abriu o jogo, falou que não gostaria de voltar, por mais que haja aí uma questão contratual. Os dirigentes do Shakhtar foram extremamente flexíveis e o Corinthians vai ter que pagar, pelo que me foi passado à vista, o valor referente ao empréstimo, que não é um valor extremamente alto, né, Netão? Vamos falar aqui de aproximadamente 3 milhões de reais, o Corinthians que teve que desembolsar aí algumas quantias. 5 meses de salário do Luan. Pois é, o Corinthians que tem mais um ano de contrato ainda com o Luan, Então, né? Tem mais essa. Ó, o Raul Gustavo fechou com o Bahia, o Cruzeiro sondou, os representantes do Raul Gustavo conversaram com os dirigentes do Cruzeiro, estava praticamente tudo acertado, mas o Bahia aqui virou SAF, conseguiu fazer esse chapéu e o Raul Gustavo deve assinar já nas próximas horas um contrato de empréstimo. Vocês perceberam como o Corinthians faz sempre negócio com o Bahia, com a Ponte Preta, com a Fluminense, agora, sempre os mesmos, né? Cuiabá, recentemente, Cuiabá, né? Já perceberam isso ou não? Já, faz tempo. Alguém que é muito próximo dos baianos ou dos soteropolitanos sempre abre uma vaguinha para os jogadores do Corinthians ir para o Bahia, né? Já perceberam isso? Que por sinal, cada um pense do jeito que quiser. Em relação ao Felipe Coutinho, o que você tem de informação, meu querido Capelanes, que por sinal, sua esposa me chamou, ela estava almoçando do Deola e disse o seguinte pra mim: fique tranquilo. E moiou. Fique na paz, irmão. Que... Ela falou assim pra mim, eu fiquei muito feliz, porque assim, às vezes eu tenho vergonha de conversar com as pessoas ali no Deola, pá. E ela tava conversando com o pessoal que ela faz o programa de manhãzinha, né? E ela falou, tudo que você falou eu queria falar, Neto. Muito obrigado. Falei, tudo bem, obrigado. Mas você vai participar do processo também, tá? E se eu tiver que pagar alguma coisa, você me ajuda. Ela falou, não, o processo é seu. Eu tava ouvindo o programa, você perguntou pro Capriotti se quando ele chegou a esposa dele tava em casa, a mesma coisa pro Pretz, ainda bem que você não me perguntou. Porque quando eu cheguei, minha esposa não tava em casa. Lógico que eu sei que a sua esposa não tava trabalhando, né? 4h30 da manhã, você chegar às 6. Dizem as boas línguas que tava trabalhando, né? Tava assim. Diz a lenda. Tava assim, que eu sempre encontro ela na Band, e ela é uma menina maravilhosa, linda. Obrigado, Netão. Que vai no show do Goldplay. Boa, Netão. O Felipe Coutinho, Netão, é aquela coisa, cara, eu já
cansei de falar, dificilmente na imprensa esportiva hoje a gente tem alguma pessoa tão bem informada em relação a Corinthians quanto você. Então eu sempre faço questão aqui, principalmente no seu programa, de dividir aqui o que eu tenho para ver se eu tô pelo menos no caminho certo aí. Então vai. Cara, a informação que eu tenho é que dificilmente Felipe Coutinho vai vir pro Corinthians. A informação que eu tenho é assim, eles vão esperar até dia 31, né? Que fecha a janela. Exatamente. Que eles querem vender o cara. Que eles querem vender. O Kia quer vender ele com o Juliano Bertolucci, certo? Isso. Se não conseguir, talvez tenha uma oportunidade dele jogar no Corinthians um ano, certo? E o Aston Villa emprestar ele durante um ano. Então o Corinthians é muleta. Não, acho que um ano pra ele tá bom. É mais ou menos o que aconteceu com o William. E eu acho que o Felipe Coutinho cairia muito bem no time do Corinthians. Pra jogar na Europa hoje, é do Aston Villa pra baixo. Porque ele já teve todas as oportunidades. Bayern de Munique, Barcelona, Seleção Brasileira, Aston Villa tá sendo mandado embora. Né? E do Liverpool que ele foi, o Liverpool não ganhava nada. Quando vendeu ele pro Barcelona, que foi uma bala incrível, se eu não estiver errado, acho que 168 milhões de euros. E daí o Liverpool começou a contratar todo mundo. Contratou vários jogadores e aí foi onde o Liverpool começou a ganhar títulos com o dinheiro do Felipe Coutinho. O Netão, ele ganha 4 vezes mais do que ele receberia no Corinthians em relação a teto, tá? Teto, tipo assim, jogadores como o Yuri Alberto, Fagner, Cássio, jogadores que já estão no topo. O Coutinho ganha 4 vezes a mais que o teto que o Corinthians paga. Tudo bem, mas pensa um pouquinho, a gente tem que chamar o break daqui a pouquinho, mas pensa um pouco. Meu empresário é o Kia, o Juliano Bertolucci. Eu saio fora do Aston Villa porque o treinador não quer. Aston Villa, o Botafogo de Guaianazes, se o Aston Villa vier aqui, o Botafogo ganha. Com todo respeito ao Botafogo, porque eu sou maior do que o Aston Villa. Eu sou maior que o Aston Villa. Então você coloca no lugar do Kia, que é o cara que comanda o mundo do futebol. O Juliano Bertolucci comanda. 2014, 18 e 22, eu não sei não se o Juliano Bertolucci não tinha 30 jogadores nessas 3 Copas. 2014, 18 e 22. Não sei quantos foram vendidos. Só sei que nessa tinha o 14 da Premier League. Ô Netão, deixa eu só lembrar aqui, 7 horas. É isso, são 7 horas da noite e a gente lembra que a Voz do Brasil será transmitida hoje às 21 horas aqui na Rádio Bandeirantes. Não, isso é água de salsicha, mas tudo bem. Em relação ao Felipe Coutinho, se coloca no lugar do Kia como negócio, vai. Pensa você, o Pretzel e você também. Eu vou deixar essa pergunta para vocês 4. Pro Cascão, pro Capelanes, pro Pretzel e também pro Capriotti. Pô, por que o cara veio... Vamos supor que ele ganha 1,5 milhão por mês. Que é o teto do Corinthians, para os caras que são Cássio, Fagner, aí o Yuri Alberto, que acho que já é muito dinheiro, Renato muita Augusto. coisa. Renato Augusto, tudo bem. Eu fico 1 ano no Corinthians, eu jogo bem, eu vendo ele para a China, para os Estados Unidos, para o Canadá, tem Copa do Mundo em 2026, Canadá, México, Estados Unidos. E o Felipe Coutinho, qualquer time que ele for agora da Premier League, ele não vai jogar. Ninguém vai comprar ele. Então o Corinthians seria uma muleta durante um ano para que o Kia, ele e o Juliano Bertolucci ganhassem dinheiro para frente. E acho que se ele vier aqui, ele joga muita bola no futebol brasileiro. Isso que é o peso, porque a gente não tem craque aqui. A gente vai pro intervalo e volta já.